Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa de hoje a historiadora, escritora Urda Alice Klieger. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Urda. Prazer estar aqui. Bom, a senhora é blumenauense, né? Sou, nascida aí no... Meus pais moravam no alto da Rua 15 e tinha uma clínica médica no alto da Rua 15, onde eu nasci. Então, eu sou bem lá da Rua 15 mesmo. Então, tens uma rica história para contar sobre a nossa gente, a nossa cidade, né? Sim. Nossa, eu tenho escrito umas 600 crônicas até agora. Eu penso que umas 200 é sobre os antigamente de Blumenau. Minha infância, minha adolescência. Tem alguns livros, assim, tem alguns espalhados por aqui, que vão focalizar exatamente essa parte da... As fases da vida e da cidade. Da cidade, de coisas que eu vivi num Blumenau, uma Blumenau que foi mudando, né? E que eu vi a mudança, que às vezes eu saio na Rua 15 e penso, poxa, é aquela cidade ou não é? Né? A maioria das pessoas sequer lembra que nós tivemos aqui em Blumenau, ali por 71, 72, 73, nesse período, um grande fluxo do movimento hippie. Né? São coisas assim que se apagaram, foram esquecidas. A maioria das pessoas que vivem nessa cidade hoje não viveram em enchente de 83. Estás falando... Que foi outro dia. Urda, da tua fase de menina, lá da década de 70, ou já de menina moça, adolescente? Eu estou falando eu nasci em 52, eu me lembro as coisas a partir de 55. Ah, então tu já era bem moça dos anos 70? Sim, nem te conto tudo que eu fazia. Então, a partir de 55, eu tenho as lembranças muito vívidas. Moramos em Camboriú por algum tempo, de 56 a 58, mas a minha vida sempre continuou ligada a Blumenau. Família muito grande aqui em Blumenau, né? Os Kliegers são muito numerosos. É fácil de confundir com Krieger, né? Fácil, é. Inclusive tem Klieger casado com Krieger, aí dá uma confusão danada, né? Aí as famílias já não sabem mais o que são, né? Não. Já tivesse o capricho de descobrir, de buscar essa origem do Klieger? Sim, a nossa família faz uma festa periodicamente, a festa da família Klieger, e é muito interessante porque as pessoas... Veio um rapaz, que é o meu bisavô, veio da Alemanha, se situou lá na Nova Rússia e casou com uma moça que também era imigrante, que isso era 1857, 58, era num momento que ainda não tinha gente grande nascida aqui, né? Gente grande e europeia, porque tínhamos os povos originários há 5 mil anos nessa região, né? 6 mil anos. Então, que às vezes são desconsiderados na história, né? Mas que eram muito numerosos. Então, mas assim, não tinha descendente de alemão nascido aqui. Então, casa-se com uma moça de sobrenome Hadley. E o que eles iam fazer naquele paraíso da Nova Rússia, em pleno 1850 e tanto, 60, além de filhos, né? Então, fizeram 12. 4 rapazes e pouquíssimos tiveram filhos homens. Então, o sobrenome Klieger não tem muitas pessoas. E 8 moças. Essas 8 moças, na primeira virada, assim, casaram-se com rapazes de outras famílias e mudaram de nome. Mas a gente tem a árvore dessa gente toda, assim. A origem da família é germânica, né? A minha diretamente, os Klieger, sim, né? Do que seria mais tarde a Alemanha, porque a Alemanha nem existia em 1850 e pouco. Acabou sendo unificada como foi a Itália e outros países da Europa. Né? Só a Alemanha passa a existir, pode ser uma novidade para os nossos telespectadores, né? A Alemanha passa a existir mesmo em 1871, então quem veio aqui fundar a cidade não era alemão, né? Então, isso, quando professora de história, e eu falei isso em sala de aula, deu uma maior encrenca. Os meus alunos foram para casa falar com o Opa, e o Opa disse, não, mas é tudo alemão, né? E aí nós tivemos que pular, assim, vamos dizer,
quinto capítulo do livro para o 18º, para estudar essa parte primeiro, para eles levar para casa, mostrar para o outro, para os vizinhos. Não, isso realmente a Alemanha ainda não existia em 1850. Só para ficar claro, por exemplo, tinha lá a Saxônia, a Pomerânia, aquelas... 38 ou 39 estados, uma coisa assim, que se uniram por vantagens econômicas, porque era como assim... Vamos dizer, Indaial seria um estado, Blumenau outro, Itajaí outro. Então, até uma mercadoria chegar lá em Itajaí, pagaria impostos em cada fronteira e tal. As coisas ficavam muito caras. Foi uma união econômica. A senhora viajou, conheceu muitos países. Conhece a região onde é originária a família Klieger? Não, nunca fui à Alemanha. Não? Não, o meu sonho de Europa era a França. Eu fui aprender francês, desde criança eu lia tudo sobre a França. Era tão grande a minha ligação com a França, que quando eu cheguei em Paris, para ficar um mês, que eu vim de Madrid para Paris de trem, e nesse trem havia outros brasileiros, e os brasileiros olharam para uma igreja e disseram assim, Notre Dame. Eu disse, não pode, Notre Dame tem que ser para lá. A geografia de Paris estava na minha cabeça. E aí, então, fiquei um mês em Paris e acabei indo a Portugal, Espanha e tal, mas eu tinha a sensação que não valia a pena ir à Alemanha, porque eu tinha a sensação que eu já tinha visto tanto cartão postal e álbum de fotografia que eu já conhecia. Por que essa tendência de visitar os países de origem latina, por exemplo? Olha, se eu te conto o que me faz, que me leva a me apaixonar pela França, foi uma coisa assim, um livro. Eu quebrei a minha perna quando eu era uma criança, aí quando tinha 10, 11 anos, e passei um verão engessada, né? Sem poder fazer as artes normais que as crianças fazem no verão. A história desse tombo de bicicleta está aqui. Isso é um filme, é um filme de cinema. Tem origem numa crônica sua? Uma crônica contando porque eu levei um tombo e tal. E nesse período aí que eu fiquei na cama, eu sempre lia muito, mas eu li muito mais, né? Não tinha o que fazer. E li, fiquei muito fascinada pela história de um santo francês, que me fascina a história dele até hoje. É São João Vianney. Tá? Ele era alguém assim que não tinha tinha dificuldade nos estudos dele, nunca era aprovado no curso de filosofia para ser padre e tal. Ele fez 4 vezes, me parece, não passava, acabaram ordenando ele padre. Ele foi viver lá muito humildemente numa região pobre da França e depois se tornou tão sábio que os grandes sábios da Europa, do mundo, iam lá naquela aldeiazinha onde ele vivia só de comer batata, discutir filosofia com ele. Esse homem me impressionou muito. E ele me leva a querer conhecer mais e mais sobre a França, até que eu acabei indo lá e não era tão bom quanto eu pensava. Pois é, mas além da França, são outros países de origem latina, e se nós viermos aqui, né, para o nosso continente, sim. A senhora andou pelo Uruguai, pela Argentina, Cuba, Peru... América do Sul, eu só não fui ao Uruguai até hoje. Não foi para o Uruguai? Não, porque o Uruguai é tão perto que eu tenho a sensação que é como ir para São Paulo. Então eu sempre digo assim, o ano que eu estiver bem sem grana, bem sem tempo, eu vou ao Uruguai. E sempre acabo indo mais adiante. Então assim, da Argentina, Venezuela, eu fiz tudo, né? Então aquela bandeirinha no seu carro é meu namorado, que é argentino. Ah, por isso. Olha só. Como é que tu viu a bandeirinha no meu carro? A bandeira do Brasil e a bandeira argentina, né? Pois é. Então, bacana. E tive na África também, né? Assim, a África subsaariana, né? Bem, a parte mais ao sul, e o lado do Oceano Índico, e um pouco na América Central, o Caribe, né? Mas assim, a minha paixão é a América dita latina, porque ela não é exatamente latina, né? Isso aí podíamos entrar numa discussão que eu acho que não vem ao caso agora. A gente fala que é assim por causa da língua, né? Não, mas aí que tá, a língua não é latina, só Quechua. Português e espanhol?
Não, mas só Quechua temos 10 milhões e meio de daí pessoas a senhora falando vai Quechua. juntar os índios, vai os, né, os que Sim, mas são habitavam aqui. pessoas. Não, Sim, estou lógico. falando hoje. Sim. Hoje. Aimara, mais 10 milhões de pessoas falando Aimara. A Guarani, no Paraguai, a língua Guarani é tão oficial quanto o espanhol. O papiamento e as colônias holandesas e inglesas e tudo. A Europa, que é um velho continente dentro de um país, quantas línguas se fala? Dialetos, pelo menos, por exemplo, a Itália. Bom, a Itália está homogeneizada depois da guerra, né? Mas os velhos dialetos, eles persistem, né? Urda, agora se nós entrar aqui, né, que nem a senhora disse, nessa questão de discutirmos história, e eu do lado de uma historiadora, né, de uma escritora, nós vamos aqui justificar e procurar entender muitas coisas. Vim aqui para contar a tua história. Tá bom. Vamos voltar lá tentar. nos anos 60, 70 em Blumenau. Sim. O que as moças daquela época vestiam? Qual era a moda da época? 60. Eu posso contar do meu vestido mais bonito daquela época? Lógico. Um vestido de organdi vermelho, com bolas brancas assim desse tamanho, franzido na cintura, eu tinha uma cinturinha de 60 centímetros, assim, com um laço branco, assim, curtinho, bem rodado, e eu dançava, Cupido, vê se deixa em paz. Era a época, né? 70 já tinha mudado, aí já era o movimento hippie, o sonho de todo mundo era ter uma fita Apache, uma saia que parecia um sol. Era a época da Jovem Guarda? Sim, a Jovem Guarda vai acontecer aí entre os 60 e os 70. A ditadura começa em 64, eu tinha 12 anos, mais ou menos nessa altura, que eu tinha 12 anos, que começa a ditadura, estouram os Beatles na Inglaterra, e em seguida vai estourar a Jovem Guarda aqui. Então eu era muito jovem, 14 anos, eu assistia a Jovem Guarda todos os domingos, no vizinho, na venda, porque não se tinha televisão ainda. Isso era o nosso passado aqui. Mas tinha rádio, jornal. Rádio, jornal, revista, né? Meu pai comprava muita revista. O Cruzeiro, Manchete. Lá em casa tinha uma revista chamada Visão, que era uma revista econômica. Bom, além do vestido ou das roupas de época, os homens usavam ainda chapéu naquela época? Ou já estavam abandonando o chapéu? Os velhos usavam. Tinha, além do chapéu, o charme de andar com bengala também? Mas isso não, a bengala não peguei, não. Mas assim, os homens... meu pai, para mim, era velho. Se bem que quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha 40. Então era jovem. Né? Então aí a gente... para uma criança, o pai sempre é velho, né? Eu imagino a época, aqueles cavaleiros chegando na igreja, todo mundo num lugar colocando, guardando seu chapéu, por exemplo. O emocionante eles botavam. Tinha na entrada da igreja. Diz a história, pelo menos. Não, acho que eles levavam junto, botavam em cima do colo, assim. Pois é, mas mas os jovens da minha juventude eram os jovens da mudança que houve, assim, de costumes que vai ser capitaneada pelo movimento hippie, que eram os jovens com as camisetas, camisas de florzinha, porque até aí só se usava camisa branca ou camisa azulzinha clara, com gravata, para ir na igreja, por exemplo. Calça boca de sino? Vai ser aí nesse tempo, porque até aí era só a calça preta com friso e tal, né? Era ou marrom, talvez, né? Era uma coisa muito triste, a roupa masculina, assim, né? E aí, de repente, os jovens, e são muito mal falados, né? Botinhas de salto e camisas de florzinha com babadinho aqui assim, então, extremamente mal falados por todos, né? Pelos mais velhos, pelo padre. Na igreja era falado que aquilo era uma vergonha, os costumes estavam se virando de cabeça para baixo e tal. Mas, e aí, lá naquela altura, em algum momento, no ano 70, assim, eu li uma reportagem como seria a roupa no futuro. E era uma reportagem assim, que vinha lá dos Estados Unidos e que estava tomando já como base a corrida espacial e tal, que a roupa no futuro seria muito fácil, mole, muito confortável. E é o que a gente usa hoje, camiseta, de tênis, tal. Né? Urda, vamos fazer um intervalo e depois a gente retoma essa conversa, bom. Pode ser? Pode ser. Urda Alice Klieger é a nossa entrevistada no programa Nossa Gente, que dá um tempo e depois voltamos.
na sequência do programa. Até já. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A convidada do programa de hoje é a professora, historiadora, escritora Urda Alice Klieger. Bom, o teu tempo de escola, como acontece essa fase de estudante, Urda? Eu frequentei escolas muito boas, escola pública, sou produto da escola pública até chegar na FURB, né? E tive professoras muito boas na escola primária, que eram professores que vinham de Minas Gerais aqui, era um colégio de freiras lá na Garcia, que não existe mais. Depois eu fui aluna do Pedro II por 7 anos, né? Mas eram professores catedráticos, sabe, aquele professor que dava vida, era muito bom. Os professores eram muito bem pagos, nada a ver com essa barbaridade que está acontecendo aí hoje, né? E em relação à evolução, então, do estudo, na graduação, História? História. Especialização em História. Aí o doutorado eu estou na Geografia. Está em fase de doutorado em Geografia. Onde? Na Federal do Paraná. Bacana. E por que História e Geografia? História me agarrou na primeira infância, assim, eu sempre fui apaixonada por história, meu sonho mesmo era ser arqueóloga. E aí, como tu não pode ser arqueóloga porque não tem o curso, só tem lá no Rio de Janeiro, tu é pobre, essas coisas assim, acabei tomando o caminho natural de quem quer ser arqueólogo, que é ser historiador, né? Então, aí tu pode dar um passo para a arqueologia, né? Trabalhei bastante com arqueologia numa pesquisa de 10 anos e 10 meses com os sambaquis aqui de Santa Catarina. Trabalhei com o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da USP, da França, e orientada pela professora Elizabeth Tamanini, de Joinville. E aí, lá no meio do caminho, aparece quase que milagrosamente a possibilidade de fazer um doutorado em Geografia, que era uma coisa que eu também estava procurando. Eu procurava geologia para escrever um romance geológico passado aqui no Vale do Itajaí, porque parece que quando um dia os alemães chegaram aqui, trouxeram as matas, os morros, o rio, os passarinhos, não tinha nada, né? Quando tem uma história geológica riquíssima, né? Também não dá para entrar em detalhes agora, mas assim, subindo aqui o Vale do Itajaí hoje, depois do conhecimento de geologia que eu tenho, eu sei ali, aquele morro foi um vulcão há 650 milhões de anos, né? Tem as pessoas que estão nos vendo, muitas sobem o Vale do Itajaí em direção ao Rio do Sul, ali em Apiúna tem aquelas as rochas assim, camadinhas. Sim. Aquelas camadinhas ali são formadas pelo peso da água, é lama compactada no fundo do mar, pelo peso da água do mar que havia aí nesse tempo. Então tem coisas fantásticas, tu pode escrever. O programa acaba sendo traduzido numa aula aqui de história, de geografia. Pois é. Mas em relação então a beleza nossa aqui, seja ela construída pelo tempo, obra divina, é algo espetacular, né? O desenho do Vale do Itajaí é bonito, né? É bonito, é muito bonito, eu gosto muito. Eu acho que tem um lugar no mundo que fisicamente é mais bonito que todos os outros que eu conheço, que é o Caribe. O Caribe deve ter belezas e maravilhas pelo mundo afora. Tem muitas. Sim. Agora, a gente falou aqui de estudo, de moda, da época de menina, de moça. A Urda era namoradeira quando era jovem, não? Era. É? Era. E continua?
Não, estava totalmente aposentada há muito tempo. Aí eu viajei para a Bolívia 3 anos para trás, para fazer a cobertura de uma eleição que tinha lá, e observação também da eleição, e lá eu encontrei um argentino que tinha ido fazer exatamente a mesma coisa. Não, eu fiz essa pergunta sobre a fase de namoro que todo mundo tem, né, na juventude, mas o diferencial para chegar a uma pergunta talvez seja pertinente, porque você, desde que eu te conheço, sei lá, se vai uma boa data, é uma mulher, né, liberal, de ousadia até nos seus propósitos, mas lá naquela época era difícil namorar, a vida em sociedade, uma menina moça, ou aqueles costumes rígidos também imperaram na sua casa? Ah, não, os costumes rígidos imperavam, a gente fazia tudo escondido. Aí nós já vimos brincar com a mãe. Era arteira, né? Porque... Arteira no bom sentido, né? Os mais velhos desse tempo eram bastante rigorosos, assim, né? Então a gente, para evitar confrontos, fazia escondido. Pois é. Mas eu fui dançar muito samba. Blumenau foi uma cidade que tinha casas de samba que, nossa, aquilo era a coisa mais linda, tinha aquelas roupas de vai me dizer que tinha carnaval também? Olha, grandes coisas nunca teve, mas teve bem mais que hoje. Urda, em relação ao trabalho, qual foi o seu primeiro emprego? Fui telefonista da Telesc. Da antiga Telesc? Da antiga Telesc. Já não existe mais, né? Nem sei. Pois é. E depois? E depois eu trabalhei como num laboratório de bioquímica do professor Lothar Krick, que era meu professor. Depois eu fui trabalhar na Papel e Celulose Catarinense S.A. lá em Correia Pinto. Depois eu fui para a Receita Federal e eu fui para a Caixa Econômica, onde eu fiquei mais de 20 anos e me aposentei. Bancária? Bancária. Urda, fui rápida dessa vez, né? Pois é, mas é interessante só para situar um pouco da vida também no trabalho. Mas o reconhecimento vem pelas tuas obras que estão aqui sobre a mesa. E é um acervo, né? São quanto? 21 livros? 21. Quando começa essa fase de escritora? Aos 3 anos de idade. Eu não sabia escrever, mas eu imaginava. São as primeiras lembranças que fosse coisa de aposentada, então não. Não. No momento que eu sou alfabetizada, eu vou para a escola, eu sou alfabetizada, eu passo a escrever as histórias que eu imaginava. E então é uma coisa assim, a gente que discute, não, isso não é, a pessoa não nasce com o dom para a arte, ela se faz. Não sei, eu não consigo concordar com isso, porque eu nasci escritora, porque as primeiras lembranças da minha vida são de estar imaginando histórias. Eu lembro, assim, as primeiras lembranças, um fogão de lenha com um gato amarelo, que a minha mãe dizia para não chegar perto que ele arranhava. Eu já imaginava escrevendo as histórias daquele gato. E hoje eu escrevo as histórias daquele gato. Né? Como é que chama o gato, ainda lembra? Mimi. Mimi? Que bonito. E assim... Então, foi uma coisa que eu até achava que era errado, porque ninguém do meu mundo daquele tempo escrevia. Eu achava assim que escritores, eu lia muito, né, compulsivamente, escritores eram pessoas mortas, né, ou que moravam em Nova York, no Rio de Janeiro. Distante da gente. Né, e um dia eu vi um escritor aqui, em Blumenau, eu fiquei espiando pela fresta da porta ali na Fundação Cultura, antiga biblioteca pública que não existe mais. Lá fora um escritor sentado, que era o professor José Ferreira da Silva, me disseram, é um escritor. Foi prefeito da cidade também? Foi diversas coisas. Era lá de Tijucas também. Não. E aí, também porque a senhora tem também... eu tenho metade de Tijucas. Qual blumenauense que não tem uma historinha relacionada a Tijucas? Minha mãe é de lá, minha mãe é de lá. Mas então, a senhora disse que o José Ferreira da Silva foi... Eu vi de longe, né? Não cheguei perto, mas depois fomos morar na Praia de Armação e lá fomos vizinhos do grande poeta catarinense Marcos Conde Reis, que faleceu em 2001. E aí o Marcos foi meu guru, assim, sabe? Foi inspirador.
Foi. Urda, e qual foi a primeira obra? Porque eu sei que a senhora escreveu artigos, escreveu crônicas, mas livros, qual foi o primeiro, digamos? O Verde Vale, ele está em 11ª edição, ou 12ª, uma coisa assim, só que não são 12 mil livros, porque isso saiu edição de 1.000, de 2.000, de 2.500, de 1.500. Eu nem faço ideia hoje, porque a editora era lá em Florianópolis, eu sei que eu recebia os direitos e ficava por isso mesmo. E dessas 21 obras, 21 livros? Esse aqui está empatado, eu acho. É a 11ª também. Como é que é? Qual é o título? Esse é No Tempo das Tangerinas. E muitos desses livros já foram questão de vestibular. Eu caí no meu vestibular. Essa eu tenho interesse sim, eu caí no meu vestibular. Eu fui fazer um vestibular de História mais tarde, né, às vésperas da aposentadoria, que lá muito atrás eu fui fazer vestibular de Economia, andei fazendo Economia, se pode. Pois é, mas conta essa história. E aí eu fui questão do meu vestibular, né? Então, não só em Santa Catarina, diversos livros, alguns que nem estão aqui, foram já questões de vestibular, né? Livros de lista de vestibular. Mas nesse sistema, por exemplo, eu estava num vestibular em uma cidade interior de São Paulo, uma cidade que é pequena, mas tem uma universidade muito grande, São Carlos. Universidade Federal de São Carlos. Como é que chegou lá? Não faço ideia. Né? Essas coisas andam. Eu só fiquei sabendo quando as pessoas de muitos estados, como Bahia, Minas, Mato Grosso, começaram a entrar em contato comigo. Como é que consegui o livro? Dos livros que estão disponíveis aí no mercado, né? Qual é que marcou, que é assim o teu xodó? Bem, sempre é o próximo, mas tem um que nesse momento está sendo meu dodói. Acho que está aqui. O do cachorro? O do meu cachorrinho, porque ele está sendo sucesso no país inteiro, assim, né? É ficção ou é... Não, é a nossa história de amor. Meu cachorro está deitado aqui debaixo da mesa. Deixa eu mostrar esse cachorro aqui. Pode, sim, por favor. Como é que chama o cachorro? Atahualpa. Atahualpa é nome de cachorro de historiadora. É o nome do último imperador Inca. E o que versa esse livro sobre o seu cachorro? É a história de amor entre... Nossa história de amor. Eu acho que é tão pequenininho esse pedacinho que dá para tu ler alto. Esperei até 10 para 6 para voltar à agropecuária e descobri que todos os animais que estavam lá para doação naquele dia tinham arranjado dono e ido embora. Nem vou precisar continuar lendo porque eu sei que o cachorro veio. Pois é. Era um bifezinho assim que eu criei, agora tem 10 quilos de pura gostosura. Né? Urda. Acabou? Não, eu tenho 2 minutos ainda, mas eu queria só fazer uma referência aqui. Olhando na capa dos livros, a gente percebe o cachorro, tem relação com a paisagem do nosso vale, a história de Blumenau, enfim. É uma relação de amor o conteúdo de suas obras? É uma relação de amor com o mundo. Eu sou muito um ser humano da América Dita Latina. Porque tem gente assim, não, eu sou um cidadão do mundo, não, eu sou lumenauense, eu sou um ser humano da América Dita Latina. Sabe assim? Esse livro aqui, aqui me alcança, pipoca por gentileza, quando fala América Latina, o livro aqui... Amada América. Amada América. Isso aqui uma música, né, Amada América? Deve ter muitas. Mas essas letras... Foi falar no cachorro que ele se manifestou. Essas letras são pesquisadas dos primeiros livros produzidos na América, 1400 e pouco. Essa é uma linda moça equatoriana, elas são lindas, as equatorianas. Bacana. Então, eu fico muito agradecido pela conversa, espero que o telespectador tenha gostado. Meia hora não se conta e nem se imagina toda a história de uma pessoa, principalmente a senhora, que é escritora, que é historiadora, e aí se formos conversar um pouquinho sobre história, vai longe a nossa conversa. Vai longe. Puta. Muito obrigado. Obrigadão. Eu tenho muito prazer de te conhecer já há muitos anos, do tempo que a gente almoçava junto lá no Olímpico. Eu fico grato pela amiga, né, intelectual, alguém que lida com letras e que conta a nossa história. Muito obrigado, hein? Tá bom. Urda Alice Klieger, historiadora, professora
e escritora. Foi a nossa entrevistada no programa Nossa Gente, que fica por aqui, volta em outro momento para contar a história de outra personalidade. A todos, um grande abraço.